quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, porque o presidente da Câmara, o Zé Carlos, foi eleito o presidente do Parlamento Metropolitano. Isso mesmo, o nosso repórter André Aranha, já na sexta-feira, trouxe essa informação para a gente, conversou com o presidente e hoje, em uma reportagem, a gente detalha como foi essa eleição em que Zé Carlos ficará à frente do Parlamento Metropolitano, que compreende as 20 câmaras municipais da região metropolitana de Campinas. Acompanhe. Em Paulínia, na Câmara Municipal, houve a posse da nova diretoria do Parlamento Metropolitano. Aos poucos, os parlamentares ocuparam os lugares no plenário, respeitando o distanciamento social. Na sequência, a execução do Hino Nacional Brasileiro. O até então presidente Hélio Ribeiro abriu o evento e falou sobre a transição para a nova diretoria. É um prazer muito grande ter participado ao longo desses 4 anos como presidente da associação, mas um orgulho maior ainda por ter entregado a associação em boas mãos. Hoje, o presidente eleito é o Zé Carlos, juntamente com a diretoria, com um perfil diferente. Eu tenho certeza que a nossa região de Campinas só tem a ganhar com essa nova formação e com todo o trabalho que vai ser feito ao longo desses 2 anos. Os desafios são muito grandes. Vivemos um momento de pandemia em que se carece de vacinas, leitos de hospitais, economia precisando ser reerguida, mas também temos que pensar no pós-pandemia. Então, os desafios ao longo desses anos serão grandes e nós precisamos trabalhar com determinação, com afinco. Eu tenho certeza que essa associação vai fazer o melhor pela nossa região e vai estar sempre buscando trazer aos nossos munícipes aquilo que é de necessidade deles, de todas as nossas 20 cidades da região de Campinas. O presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Zé Carlos, foi eleito também o presidente do Parlamento Metropolitano, que é a associação que reúne os 20 presidentes das câmaras municipais de toda a RMC. Vereador José Carlos Silva, de Campinas. Eu tenho certeza que não mediremos esforços para tentar amenizar um pouco o sofrimento do nosso povo aqui, da nossa região metropolitana. O Parlamento Metropolitano foi formado em 2005. A principal finalidade sempre foi promover a integração administrativa, econômica e social dos municípios. Ele se torna ainda mais importante quando levamos em consideração que a região de Campinas é uma das mais ricas do Brasil. Aqui, por exemplo, tem um centro inovador no campo das pesquisas científicas e tecnológicas. A região tem o segundo maior aeroporto de cargas do Brasil. Agora, presidente do Parlamento Metropolitano, por aclamação aqui pelos nossos colegas, presidente das câmaras da região metropolitana de Campinas. É um trabalho árduo, mas, se Deus quiser, com Deus à frente, venceremos essa batalha mais uma vez, pegando a presidência do Parlamento no momento pandêmico do nosso país, do nosso estado e também da nossa região. Mas vamos fortalecer cada vez mais a nossa região metropolitana e vamos exigir melhorias em todos os sentidos, para que essa região seja reconhecida pelo valor que ela tem. Qual será o principal desafio do senhor agora, presidente, que assume, não é, a presidência do Parlamento Metropolitano em meio a uma pandemia? O desafio maior nesse momento é estarmos juntos, unidos em busca de insumos e também de leitos, como nós já temos feito nesse último mês, né? Por conta da pandemia. Então, nós temos que estar focados nessa questão pandêmica que estamos vivendo, ajudar os nossos executivos a buscar alternativas para que a gente amenize o sofrimento da nossa população. Essa foi a primeira sessão ordinária do Parlamento Metropolitano de 2021, já com a nova diretoria. Na verdade, desde a primeira reunião, o que a gente combinou foi realmente dar continuidade no trabalho
que estava sendo desenvolvido, mas principalmente focado com resultado. Gosto muito do presidente eleito, o estilo dele, o Zé Carlos, deixo até um abraço, Zé, e a gente, nas nossas conversas, são sempre muito práticas. O que a gente quer é fazer política regional, se unir. É uma região muito forte, que na verdade tem aí pelo menos mais de 3 milhões de pessoas envolvidas, um PIB altíssimo e que precisa ter uma representatividade no segmento também do legislativo. A maior preocupação no momento é a pandemia do coronavírus. Na verdade, nós estamos no meio de uma tempestade, né? Que é essa questão da pandemia, né? A gente vê aí que não tem UTI, não tem vagas em UTI, não tem vaga para tratamento dessa questão. Então, o principal desafio nosso é achar soluções, ir atrás de leitos, ir atrás de fazer realmente a política pública funcionar nesse momento. Então, o nosso principal desafio é criar condições para a gente estar enfrentando a questão da pandemia aqui na nossa região. A nova diretoria é composta da seguinte forma: o presidente é José Carlos Silva, o Zé Carlos, de Campinas. O primeiro vice-presidente é Afonso Lopes da Silva, de Jaguariúna. O presidente emérito Hélio Ribeiro, de Indaiatuba. O segundo vice-presidente, Tiago Martins, de Americana. O primeiro secretário, Fábio Valadão, de Paulínia. O segundo secretário, Pepo Lepinski, de Indaiatuba. O terceiro secretário, Alexandre Pinheiro, de Montemor. O primeiro tesoureiro, Paulo Pereira Filho, de Hortolândia. O segundo tesoureiro, Rodrigo Paixão, de Vinhedo. É uma diretoria dinâmica, com pessoas dispostas a trabalhar em benefício da população. Isso é o mais importante. Pessoas que disseram, inclusive quando me convidaram para ser o presidente dessa comissão, que se fosse para fazer politicagem eles não gostariam de estar junto, mas nós fizemos um compromisso de trabalharmos em conjunto, esquecer partido político e buscar realmente o interesse da população, que é aquilo que nos move pela posição que nós estamos de melhorias da nossa região metropolitana. Por isso que eu comungo da política séria, da política do envolvimento do cidadão pelo bem comum. É para isso que nós ganhamos nosso salário. Nós estamos passando por essa pandemia, a iniciativa privada está jogando gente pelo ladrão para fora. Se nós tínhamos 14 milhões e 500 mil desempregados, hoje nós estamos beirando 100 milhões de desempregados. Por isso que eu fiz o desafio de nós darmos um salário nosso do mês, todos que recebemos o salário pago pelo povo brasileiro. Da gente doar um salário nosso, não vai fazer diferença, nós não vamos morrer de fome, enquanto tem milhões morrendo de fome nesse país. É por isso que eu faço esse desafio a todos os políticos. E a nossa região metropolitana tem o cacife de fazer isso andar pelo país inteiro. Essa proposta que eu estou fazendo nesse momento. De doarmos um salário, não precisa mais. Um salário para ajudar aqueles que não têm comida na tua casa e têm filhos chorando com a barriga vazia. É isso que eu peço. E aqui na Câmara de Campinas, um projeto protocolado pelo vereador Carmo Luiz incentiva a doação de uniformes escolares na rede municipal de ensino. A reportagem é de Rubens Morelli. Enquanto as aulas presenciais não voltam em Campinas, o vereador Carmo Luiz protocolou na Câmara um projeto de lei para incentivar a doação de uniformes escolares usados e que estejam em bom estado para outras crianças da rede municipal de ensino. Protocolei um projeto de lei que tem o objetivo de criar um programa chamado Uniforme Escolar Solidário. O objetivo da proposta é incentivar a doação de uniformes nas diversas escolas, especialmente da rede municipal de ensino, dos ex-alunos e alunos que têm uniforme, mas já não servem mais. O projeto de lei deve passar pelas comissões da Casa antes de ser levado à votação no plenário. De acordo com o parlamentar, a medida vai contribuir até mesmo para evitar a evasão escolar. Esta é uma forma de incentivar a solidariedade, tanto dentro da escola quanto na vida.
e evitar que muitas vezes estudantes deixem de frequentar por falta de uniformes. Embora os portões das escolas permaneçam fechados em razão das medidas restritivas adotadas pela pandemia, o vereador Carmo Luiz diz acreditar que a solidariedade deve ser incentivada a todo instante, pois essa é uma das melhores lições que a vida pode ensinar. Obviamente, sabemos que estamos vivendo um momento de pandemia e as escolas estão fechadas, mas o nosso projeto busca contribuir para quando as aulas voltarem e se tornarem presenciais, nós possamos reciclar os uniformes e de forma solidária, oferecer àqueles que precisam. Hora de Câmara nas ruas. Olha, a nossa equipe acompanhou o vereador Jair da Farmácia no bairro Cidade Jardim sobre as reivindicações do parlamentar. A reportagem é de Michel Amorim. O vereador Jair da Farmácia protocolou uma indicação à prefeitura solicitando melhorias na sinalização ao longo da rua Ituverava, principalmente no trecho que há o viaduto da rodovia Anhanguera. O vereador explicou o motivo da solicitação. Por falta da sinalização. E essa rua Itupeva, devido aos entroncamentos, tem muito acidente. Então precisa de sinalização urgente e faixa de pedestre. De acordo com o parlamentar, os acidentes são constantes. O acidente direto, devido a Anhanguera, ao fluxo de carro que vem. Então chega aqui, esse entroncamento é uma loucura. Os moradores do bairro confirmam os problemas. Que é muito volume de trânsito aqui, não tem sinalização para os pedestres e até o trânsito fica confuso entre os carros aqui. Aqui é um desvio, né, para sair do trânsito da Moreiras, então nesse horário ele fica um gargalo aqui. A gente não consegue passar uma rua, a gente que é pedestre, né? Tem que esperar a boa vontade do pessoal, deixar a gente passar. E para resolver o problema dos moradores da Cidade Jardim, o vereador convidou o secretário municipal de Transportes de Campinas, que avaliou a situação no local. Eu acho que é muito importante essa cobrança e essa relação entre o poder executivo e o legislativo. Dizer para ele que a gente vai avaliar aqui um possível semáforo, um estudo do tráfego aqui e com certeza melhorar a sinalização. E o secretário deu uma boa notícia. As melhorias nas sinalizações serão feitas em breve. Eu acho que não passa de 10 dias, viu? É muito rápido porque é o que eu falo para você. Nós estamos vivendo um momento diferente, um momento de pandemia, porém, esse tipo de coisa é obrigação e tem que ser solucionado o mais rápido possível para evitar acidentes e a gente precisa defender a vida das pessoas. Agora a gente fala do trabalho das comissões, porque nesta segunda-feira a Comissão de Estudos, que analisa os impactos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19, realizou a sua terceira reunião. A discussão foi em torno da perspectiva da Unicamp e do Conselho Estadual de Educação a respeito da volta às aulas. A pró-reitora de graduação da Unicamp, Eliane Martorano Amaral, que é professora titular da universidade e também conselheira estadual de educação do estado, falou do posicionamento do órgão. O Conselho, desde sempre, ele tem uma posição, vamos dizer assim, favorável a recuperar a importância da educação neste processo. Isso é, as perdas em educação já são muito fortes. Entretanto, como todo mundo, também entende os riscos. Então, as crianças, falando das crianças pequenas, até esta segunda onda não havia nenhuma evidência clara de que as crianças fossem fonte importante de transmissão e disseminação da doença. E também de que elas fossem acometidas, bastante acometidas. Mas existe sim a preocupação com a estrutura da escola.
os professores, os merendeira, onde tem merenda, etc, etc. O presidente da comissão falou dos trabalhos do grupo. A comissão, a cada encontro, vai buscar reunir um representante de um segmento, né, para a gente compreender como é que cada segmento está percebendo, sentindo, né, enfrentando essa realidade. E a partir daí, também a comissão eventualmente sugerir medidas aí para enfrentamento desse momento, para a superação das dificuldades e preparação para a normalidade. Na próxima segunda-feira, a Comissão de Estudos, que analisa os impactos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19, realiza uma nova reunião. E uma outra reunião que aconteceu aqui foi a reunião da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, que deu início aí à discussão do Plano Municipal de Direitos Humanos. Em reunião na tarde desta segunda-feira, a Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara iniciou as tratativas para a elaboração de um plano municipal de direitos humanos. O presidente da comissão, a vereadora Paola Miguel, abriu o encontro lembrando da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E defender os direitos humanos é defender a todos, todas e todes. Todos os seres humanos têm o mesmo direito e liberdades fundamentais, independente de gênero, orientação sexual, religião, raça, idade ou classe social, independente de onde moram ou com quem moram. Os países da ONU adotaram em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi criada após 50 anos de guerra, que deixou o mundo horrorizado. É o documento mais traduzido do mundo. É como se fosse a nossa Constituição Universal. Além da presidente, participaram da reunião a vereadora Mariana Conte e o vereador Gustavo Peta, membros titulares da comissão, e ainda o advogado especialista em direitos humanos, Paulo Mariante, e o diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, Rogério Sotile. Para a vereadora Paola Miguel, discutir e criar o Plano Municipal de Direitos Humanos é construir uma sociedade livre de discriminação e opressão em todos os níveis e deve ser feito com a participação de toda a sociedade. O plano deve ser um conjunto de garantias que tenha desdobramento em outras leis específicas, construídas e executadas junto à sociedade civil. Campinas está atrasada nessa discussão. Várias outras cidades já possuem o Plano Municipal de Direitos Humanos. Essa discussão se torna ainda mais urgente quando o Plano Nacional está em risco. Agora, com a portaria 457 do Governo Federal, que instituiu um grupo de trabalho revisor do plano sem a sociedade civil. É a regressão nova na tradição do país. A reunião completa está disponível nas páginas oficiais da TV Câmara na internet. Para os próximos encontros da comissão, a presidente Paola Miguel disse que vai dar encaminhamento às ideias levantadas nesta segunda-feira. Fazer a renovação do conselho, acho que é um debate importantíssimo que a gente pode fazer, a convocatória da conferência, audiências públicas temáticas. Como proposta também tenho de fazer um estudo para ver se é possível criar uma subcomissão para esse debate específico do Plano Municipal, como meta de finalização no primeiro semestre do ano que vem, e um grupo de trabalho para que a gente possa fazer esse debate não só entre nós, né, que é o questionamento da Valquíria, mas com todos aqueles e todas aquelas que quiserem participar e contribuir para que a gente consiga fazer essa discussão o mais ampla possível. Olha só, e todas as reuniões que acontecem na Câmara Municipal de Campinas e são transmitidas ao vivo, você pode conferir na íntegra no youtube.com/TV Câmara Campinas ou ainda no facebook.com/TV Câmara Campinas. Agora nós vamos falar de reunião extraordinária para votação de projetos que grande parte se tornam leis municipais, porque amanhã é a 12ª reunião extraordinária, Gabriel. Só lembrando, a partir das 9 horas da manhã, enquanto você fala sobre alguns projetos, para você que está nos acompanhando, site do Legislativo, campinas.sp.gov.br.
Você vai aqui em atividade legislativa e aí depois você clica em sessões plenárias e aí você confere todas as atividades que serão discutidas e votadas na reunião extraordinária. Já temos aí a 12ª reunião extraordinária. A ordem do dia é o que está na pauta. Vamos falar agora, olha, são 18 requerimentos, incluindo os que ficaram para votação na semana passada, 3 moções da semana passada, mais 5 dessa reunião e 5 projetos de lei. A gente tem aí no detalhe, inclusive, olha, falando sobre como é a votação, o número das moções. Essa é a pauta que a gente chama nessa sessão plenária, ela é uma pauta mais crua, que é ela dizendo o que exatamente vai ser, e a detalhada que mais tarde a assessoria de imprensa deixa disponível na capa do site, é que traz o que a gente chama de interpretação. Por exemplo, ela explica o que é essa moção do vereador Paulo Gaspar, por exemplo, que apela ao presidente dos Correios para que regularize a entrega de correspondência em Campinas. A gente sabe que é um problema antigo, vários bairros considerados aí bairros violentos que às vezes não tem o correio, por isso que entra esse pedido. Tem requerimentos de autoria dos parlamentares e temos ainda também, nós temos aí os projetos. O item 11 da pauta, Gabriel, é a primeira discussão de um projeto de autoria do Executivo que trata essa pauta aqui, Gabriel, que você está vendo, ela é a pauta sem a inclusão dos itens da reunião passada, tá? Então, quando ela for finalizada, ela vai aparecer com, inclusive, os itens que ficaram da reunião passada, que é o que eu já tenho atualizado aqui. Olha, nós temos a primeira discussão do projeto de lei complementar com emenda que trata dos empreendimentos de interesse social aqui em Campinas. Nós temos a segunda discussão do projeto de lei que foi aprovado semana passada, que trata da concessão de subvenções a entidades privadas e sem fins econômicos, visando a execução de programas, projetos e serviços para a execução de política pública municipal de direitos à criança e ao adolescente. E temos ainda uma proposta também em segunda discussão da vereadora Débora Palermo. Olha, a proposta da vereadora Débora Palermo, ela fala de normas específicas para a responsabilização de proprietários ou possuidores de imóveis e frequentadores que participem de festas clandestinas. A gente tem aqui na cidade o decreto falando da proibição dessas festas, das aglomerações, e agora, no projeto da vereadora Débora Palermo, ela estabelece multa para o dono do imóvel, para quem alugar esse imóvel e também para quem estiver frequentando uma dessas palestras. A reunião extraordinária começa às 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas, nos canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra e também nas nossas redes sociais. facebook.com/TV Câmara Campinas, youtube.com/TV Câmara Campinas. Das 9 às 10, nós temos o comunicado de vereadores. E aí a votação e a discussão desses projetos que nós mencionamos e mostramos agora acontecem a partir das 10 horas da manhã e você acompanha tudo aqui ao vivo. Combinado, Mirna Abreu. Muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, pelas notícias do Legislativo. Então, amanhã, reunião extraordinária de número 12. A gente acompanha a partir das 9 horas da manhã. E na quinta-feira, a gente traz aqui as principais discussões e votações que aconteceram. E agora, 2 horas, nós temos mais um ao vivo, que é uma reunião que acontece aqui no trabalho dos vereadores. Lembrando que, em função da pandemia, ela acontece pelo sistema de deliberação remota, ou seja, reuniões virtuais.